Oi pessoal, estou de volta para dar continuidade aos estudos que nós estamos fazendo e hoje, então, vamos terminar os livros históricos do Antigo Testamento. Vamos lembrar os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então nós vamos pegar esses 4 últimos livros hoje e fechar, tá certo? Agora, antes disso, eu queria orar por esse momento. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade. Eu quero dizer da alegria de saber que várias pessoas estão acompanhando esses estudos e o nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas, que pensar na Tua Palavra, refletir sobre ela, possa trazer para cada um de nós o socorro, a direção que nós precisamos cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos retomar agora falando sobre 2 Crônicas, tá? Então, nesse livro, a gente tem os livros de 1 e 2 Crônicas, eles vão falar e trazer informações a respeito dos reis. Algumas informações elas vêm repetidas e às vezes com alguma informação a mais, tá? Então, nesse livro de 2 Crônicas nós temos relatos sobre a vida de Salomão e os reis de Judá, ok? Nos capítulos 1 a 9 nós temos o texto falando sobre a glória de Salomão, a maneira como ele se engrandeceu, tanto em riquezas, mas também em relação à sabedoria. E nos capítulos 10 a 35 desse livro, aí a gente tem a divisão da nação de Israel, que aí ela passa a ser dividida em duas, Israel e Judá, por causa da desobediência. E então esses capítulos vão tratar dos reis de Judá, tá bom? No capítulo 36 desse livro, então a gente vai ver que Deus permite o exílio por causa da idolatria. Então, mais uma vez, agora o povo de Judá vai para o exílio na Babilônia, para que então eles cumpram aquele tempo ali. E vamos lembrar que deixar a terra prometida significava deixar as possibilidades de manter um relacionamento com Deus, porque nessa época Deus se revelava ali no templo. Então as pessoas dependiam da mediação dos sacerdotes. Então sair da terra implicava em sair do local onde Deus estava, do cuidado, presença de Deus. Mas no final desse livro tem um detalhe muito importante. A gente vê o decreto de Ciro autorizando o retorno do povo à sua terra, tá? Então, lembrando aqui que apesar das nossas falhas, das dificuldades, desobediência, Deus nunca abandona o seu povo. Em seguida, aí a gente tem o livro de Esdras. No livro de Esdras, então a gente tem exatamente o retorno do povo de Deus à terra prometida. Esse retorno se deu através de 3 grupos. E no caso, o livro de Esdras vai relatar exatamente sobre os 2 primeiros grupos que retornaram. Esses 2 primeiros grupos, eles retornaram sob a liderança de Esdras, sendo que o primeiro grupo foi orientado ao retorno, e esse primeiro grupo ele reconstrói o templo. O segundo grupo ele volta com Esdras, e nesse período então de retorno há uma grande comoção no meio do povo, quando as leis de Deus, as escrituras são lidas para o povo, tá bom? Então esse livro vai trazer exatamente esse relato, tá bom? Aí vem finalmente Neemias, e o livro de Neemias vai tratar exatamente desse terceiro grupo que vai voltar para a terra prometida, e esse grupo vai voltar sob a liderança de Neemias. Existem muitos detalhes bonitos aqui sobre a história de Neemias, um homem que obteve o favor do rei por causa da sua integridade, pela maneira como ele vivia, um homem de oração, um líder,
que estava acostumado a buscar a Deus diante das dificuldades. E aí então esse grupo volta com Neemias, e esse livro de Neemias vai tratar exatamente desse retorno do povo. E aí a gente vai observar que com o retorno de Neemias, os muros de Jerusalém são reconstruídos, e aí o povo volta a ter a proteção, sendo o templo já construído e os muros também. Tá? E finalmente, agora chegando ao último livro histórico do Antigo Testamento, nós temos o livro de Esther, que fala, o tema desse livro é a providência de Deus, numa época que os judeus estavam ameaçados, e a gente vai observar a maneira maravilhosa como Deus usa a vida de Esther. E aí quando nós olhamos para a vida de Esther, não tem outro pensamento a não ser, só podia ser Deus mesmo agindo para salvar o seu povo. Então, Esther é escolhida por Deus para ser um instrumento nas mãos dele para salvar o seu povo. Então, que essas histórias possam inspirar você. E aí eu deixo a tarefinha agora de você dar uma olhada no livro de Esther ou de Neemias e destacar algo especial na vida desses dois personagens. Então você escolhe, ou você dá uma olhada no livro de Neemias, ou você dá uma olhada no livro de Esther e observa algo que você pode aprender com esses dois personagens, tá? Então que Deus abençoe você, e a gente se vê amanhã. Aí agora a gente já vai começar os livros poéticos, ok? Então amanhã a gente vê os livros poéticos. Um abraço, Deus abençoe.